Capítulo 988. Scatachi está frustrado. O mundo pessoal de Victor. Violet entrou pela porta de um de seus aposentos pessoais quando viu Scatachi sentado em uma cadeira perto da lareira enquanto lia um livro. Onde está Darling? Ele saiu com Valentina e os outros dois encrenqueiros. Violet estreitou os olhos levemente quando ouviu Scatachi falar de suas filhas, mas permaneceu quieta. Afinal, ela não estava errada. Scatachi não estava usando isso como um termo depreciativo. Valentina Victoria Elderblood nasceu como uma mistura perfeita dela e de Victor. Ela nunca pensou que chamá-la de Victoria, que era a forma feminina de Victor, seria tão perfeito para ela, porque Violet escolheu Victoria como segundo nome. É óbvio, era para satisfazer sua obsessão. Ela queria que sua filha tivesse um nome parecido com o de Victor. Aliás, Valentina foi a escolha de Victor como nome. Eu me pergunto por que ele quer lidar com isso pessoalmente, refletiu Violet. As bruxas? Perguntou Violet, imaginando uma possível razão para Victor estar indo embora naquele momento. Sim. HMM. Violet senta-se no sofá em frente a Scatachi e cruza as pernas. Depois de ter uma filha, ela adquiriu um tom maduro e sedutor em todo o seu comportamento. Eu me pergunto por que ele quer lidar com isso pessoalmente, refletiu Violet. Provavelmente, ele quer exercer seus poderes em formigas, gabando-se do fato de ter sido o único treinado nesses 2000 anos. Rosnou Scatachi com visível aborrecimento. Você ainda está chateado com isso, claro. Desperdicei 1600 anos sem treinar. Nunca fiz nada parecido antes, resmungou Scatachi, frustrada. Mesmo que, pelos 400 anos seguintes, ela tivesse treinado na Torre do Pesadelo, o progresso que poderia ter feito treinando os 2000 anos completos teria sido muito maior. Pelo menos era esse o seu pensamento. Ela não sabia se isso era verdade ou não, considerando que em algum momento, o que mais importava era a progressão da divindade, algo que mesmo com todos os recursos que Victor dá, ainda é um processo longo e lento. Scatachi atingiu o máximo de sua divindade agora. E para melhorar ainda mais, ela precisa aprender novas divindades ou elevar sua divindade atual além do limite graças às características que todos tinham de não ter limites. Mas esta última poderia chamar a atenção dos primordiais, algo que ninguém no grupo quer agora. Então a única opção que restava era aprender novas divindades, refinar suas habilidades atuais e esperar os setores superiores chegarem. Violet revirou os olhos. O tempo é relativo para nós, se ele quiser. Darling pode te manter preso no mesmo lugar por 10.000 anos. Não que isso ajude muito, afinal, para avançarmos em nossa divindade, não é treinamento que precisamos, é compreensão. Mas você quer fazer isso. Posso tentar convencer Darling a permitir que você faça isso, mesmo que ele não apoie. Scatachi ficou em silêncio, embora a oferta sugerida fosse boa, ela não queria ficar longe da filha. Siren era tudo o que ela sempre sonhou, determinada, cheia de potencial, muito parecida com ela. Isso não significa que ela de repente parou de gostar de Ruby, Sienna, Lacus ou Pepper. É só que, ela tinha um lugar especial em seu coração porque ela é uma criação dela e de seu marido e um homem que ela reconheceu que escolheu a dedo, não alguém que ela simplesmente usou e descartou como o velho pai de Ruby. Esqueça, bufou Scatachi. Como eu pensei, Violet riu. Podem ter se passado 2000 anos no mundo interior, e isso pode parecer muito tempo. Mas não é. Poucas coisas realmente mudaram, tudo devido às peculiaridades da raça que é o verdadeiro dragão. O que eles fizeram nesses 2000 anos? Praticaram batalhas na cama com coelhos, caindo em zombaria todos os dias até que alguém tivesse um pão no forno. E depois que o pão estava no forno, Victor mimava suas esposas, impedindo-as de fazer qualquer tipo de movimento extenso ou prejudicial. E quando elas estavam confortáveis, ele fazia suas coisas, que geralmente envolviam treinamento e busca de entendimento sobre suas divindades. Violet bufou ao ouvir isso. Como verdadeiros dragões, eles poderiam lutar uma guerra onde seus filhos não seriam feridos devido aos seus corpos fortes, mas o marido os tratava como vidro frágil. Um fato que a divertia muito e a fazia sentir-se doce e ligeiramente amarga ao mesmo tempo. Uma mistura de sentimentos complexos. Devido a esses fatos, as mulheres praticamente não podiam treinar por longos períodos, principalmente aquelas que passaram por quase 2000 anos de gestação. Tudo o que aconteceu foi observar o tempo passar enquanto eles envelheciam e acumulavam conhecimento, que era a extensa biblioteca que era a mente de Victor. Como um ser com bilhões de almas dentro dele, ele tem muito conhecimento acumulado,
Ele fez vários livros baseados em suas memórias e os colocou em uma imensa biblioteca que continha mais de 10 milhões de livros. Uma biblioteca que só aumentava a cada dia porque as esposas achavam essa ideia atraente e começaram a documentar seus conhecimentos também e colocá-los na biblioteca. Claro, devido à natureza do conhecimento, apenas a família de Victor tem acesso à biblioteca, e nem mesmo sua família poderia ir aos níveis inferiores sem a permissão de Victor. Afinal, o conhecimento listado no nível 9 da biblioteca era algo que poderia efetivamente quebrar a mente de alguém se fosse lido. Afinal, era conhecimento sobrenatural vindo de deuses exteriores. Nem mesmo a própria Violette poderia entrar sem a permissão de Victor. O motivo pelo qual Victor colocou livros tão perigosos lá é para sua filha Eu, que conseguia ler um livro desses como se fosse um conto de fadas normal. A biblioteca também tinha várias runas dracônicas e mecanismos de distorção da realidade para o caso de acidentes. Se um intruso entrasse milagrosamente naquele lugar, apenas um destino terrível o aguardava. Victor era tão paranoico sobre isso que até criou um guardião para proteger esse conhecimento. Ouvindo os murmúrios incoerentes de Scatache, Violette suspirou. Esqueça, Scatache, mas... Então você gostaria de nunca ter feito isso? Perguntou Violette. Scatache ficou em silêncio, e lembranças das várias noites que ela passou vieram à sua mente. Seu rosto impróprio e como ela sucumbiu à depravação. Scatache corou profundamente como se estivesse tentando ao máximo esquecer que aquela mulher era ela. O silêncio de Scatache foi a resposta que Violette precisava. Viu? Então pare de pensar nisso e admita que realmente precisávamos de um tempo para nós mesmos. Ponto. Isso é verdade. Scatache suspirou enquanto se recostava na cadeira. Fazia tempo que não se sentia tão em paz sem a necessidade de um treinamento constrangedor. Ironicamente, foi somente quando descansou que fez progressos significativos em seus poderes, e até despertou sua divindade, que, sem surpresa, estava relacionada à guerra, ao ensino e ao gelo. Características que eram mais predominantes em Scatache. Falando em divindades, todas as meninas despertaram suas respectivas divindades que combinavam com suas personalidades e poderes, e todas as suas filhas, de alguma forma, nasceram com divindades que pertenciam a seus pais ou uma mistura completa delas. Depois de tantos exemplos, era óbvio que os dragões de sangue estavam imitando alguns aspectos dos vampiros nobres, como, por exemplo, a capacidade da próxima geração de nascer com mais potencial do que os pais. Esse efeito foi transmitido aos dragões de sangue, mas não foi tão eficaz quanto aos vampiros nobres. A razão para isso é porque eles eram dragões. Desde o início, eles já estavam cheios de potencial que dependia apenas de seus próprios esforços para florescer. Sem mencionar que todos eles eram filhos de Victor. Não é que a mãe não importasse. Há muitas mulheres talentosas que são esposas de Victor, mas o homem era simplesmente muito anormal e, por causa disso, seus descendentes certamente seriam super talentosos. Muito mais do que um dragão verdadeiro normal. Ele era o garanhão da mais alta qualidade, com os melhores genes, então era óbvio que seus descendentes nasceriam assim, especialmente com mulheres tão talentosas, e algumas tão anormais como no caso de Jeanne. Scatache e Violette continuaram a olhar fixamente para a lareira com vários pensamentos em suas cabeças. Um silêncio confortável caiu até ser quebrado por Violette. 2000 anos, hein? Nunca pensei que encontraria tanto tempo. Agora tão pouco tempo. Nossos sentidos estão entorpecidos desde que nos tornamos deuses e verdadeiros dragões. Duas raças praticamente imortais. Não que o nobre vampiro não fosse imortal, mas, para os padrões divinos, os nobres vampiros eram muito inadequados. A razão para isso é o seu envolvimento com mortais, enquanto para os deuses, 10.000 anos é um curto período. Para os nobres vampiros, que geralmente interagem mais com mortais, é muito tempo. Portanto, sua visão de mundo está mais ou menos interligada com a dos mortais. Mas dragões e deuses são diferentes. Para eles, a passagem do tempo é apenas isso. A passagem do tempo não faz muita diferença para eles. Vivendo em uma comunidade tão pequena, cheia de verdadeiros dragões, as mulheres sentiam essa estranheza em primeira mão, enquanto se divertiam com Victor, descascando e lendo, ou mesmo se entretendo com as diversas mídias que eram constantemente reabastecidas por seus subordinados. 1000 anos se passaram num piscar de olhos. E eles nem perceberam. Só viram a passagem do tempo porque o Piscineiro cresceram em um momento em que estavam relaxados com tudo, e até se tornaram dragões de verdade. Mas mesmo depois de descobrir isso, nada mudou na rotina, exceto para os mais teimosos.
como Skatashi e Aruna, que perceberam que tinham perdido muito tempo sem fazer nada. Mas como durante esse período ainda estavam em gestação, só podiam se contentar em fazer trabalhos administrativos ou dedicar tempo à leitura, qualquer exercício extra Victor intervinha, e nem mesmo Skatashi, teimosa como queria discutir com Victor com aqueles olhos extremamente sérios. Era óbvio que não importava o que dissessem, nada os convenceria a deixá-los treinar. O tempo que elas gastavam administrando as coisas era ainda mais irreal para elas porque, diferentemente da dimensão pessoal de Victor, o mundo lá fora passava normalmente. Então uma sensação estranha se instalou nas mulheres que se importavam com a passagem do tempo. Victor, compreensivelmente, recusou-se completamente a criar um método para controlar o tempo e deixá-los entender quanto tempo havia passado. Esse pensamento também foi compartilhado pelas deusas do grupo e pelas mulheres como Carmila, Maia e Taza. Na opinião deles, era melhor não pensar no assunto e se concentrar apenas nas coisas em questão. Isso foi algo com que Skatashi concordou depois de algum tempo. Pensar no tempo que havia perdido a estava irritando desnecessariamente. Então ela tentou não pensar nisso. Capítulo 989. Mães e mais mães. Na opinião deles, era melhor não se preocuparem com isso e se concentrarem apenas nas tarefas em questão. Skatashi concordou com isso depois de algum tempo. Remoer o tempo que ela perdeu só estava irritando desnecessariamente. Então ela tentou não pensar nisso. Falando de Taz e Lilith, as únicas duas mulheres que não eram dragões verdadeiros, mas eram deusas e progenitoras de suas respectivas raças, do grupo de monstros. Elas foram provavelmente as que mais evoluíram à medida que suas respectivas divindades atingiram o estado máximo de maestria, e elas ganharam uma compreensão mais profunda de si mesmas e de seus papéis como progenitoras. Esses papéis foram trabalhados com Victor, resultando em duas crianças. Duas meninas monstruosas. O que acontecia quando progenitores de duas raças diferentes se cruzavam? Ninguém sabia a resposta, pois isso nunca havia acontecido antes. As filhas de Taz e Lilith foram a resposta para isso. Eles nasceram como verdadeiros dragões com todas as capacidades das respectivas raças maternas. Uma mistura perfeita, um verdadeiro híbrido, algo que deveria ter perturbado o equilíbrio criado pelos primordiais, mas não o fez devido às peculiares características de adaptação da raça do dragão de sangue. O lado científico e analítico, composto por Aline, Velnora e Ruby, explodiu em entusiasmo após o nascimento dessas duas meninas. Muitas teorias foram propostas, mas o consenso geral era que elas nasceram híbridas devido à raça dragão e a ambos os pais serem progenitores. Como se sabe, a raça dragão verdadeiro era compatível com toda a criação, e seu sangue era muito potente. Por exemplo, se um dragão verdadeiro tivesse filhos com um humano normal, e se por algum milagre esse humano normal sobrevivesse ao período de gestação, que poderia levar milênios sem a ajuda do pai dragão, essa criança definitivamente não nasceria como um híbrido humano-dragão, mas sim como um dragão verdadeiro completo. Os genes do dragão sangue verdadeiro eram muito dominantes e não permitiam subordinação. E foi isso que aconteceu neste caso. As crianças nasceram como dragões verdadeiros em sua essência, mas todos os aspectos da raça de sua mãe também estavam presentes. Graças à capacidade peculiar do dragão de se adaptar a tudo na criação, eles eram dragões, mas não eram ao mesmo tempo. Eram híbridos de dragão, cujo sangue de dragão era muito mais forte que o da linhagem de suas mães. Mas como suas mães eram progenitoras e também deusas, as partes da mãe também sobreviveram à caça predatória dos genes de seu pai, transmitindo as habilidades de suas mães à criança. Foi assim que nasceu o primeiro deus dragão de sangue demoníaco, e o primeiro deus dragão de sangue da natureza. Victor e a filha de Lily tinham a capacidade de controlar e criar miasma infernal em níveis extremamente tóxicos. O fogo infernal misturado ao seu próprio fogo dracônico era extremamente perigoso, e seu conhecimento básico de criar portais para qualquer inferno, mesmo aqueles que ela não conhecia, era algo que poderia ser explorado. A filha de Victor e Taza possuía uma compreensão instintiva completa da natureza, de como ela funciona e de seus aspectos, embora em menor grau devido à sua influência. Ela podia até criar vida. Mas essa criação não era como a de seu pai, era algo mais persuasivo. Ela podia influenciar milhares de anos da evolução de uma raça em apenas alguns anos, criando assim raças inteiramente novas. Em alguns aspectos, ela também podia controlar a morte. Afinal, a natureza também fazia parte da morte. Se havia vida, consequentemente, também haveria morte. Claro,
Sendo dragões verdadeiros, eles podiam controlar os outros elementos também, mas seus elementos natos eram muito mais anormais de longe. Violette suspirou. Não adianta ficar pensando nisso, então vamos seguir o conselho das deusas, aquelas que são mais experientes do que nós nesse aspecto. Quando as mulheres que antes eram mais mortais do que imortais começaram a sentir os efeitos da passagem do tempo, as deusas estavam lá para ajudá-las. Para as deusas, a passagem do tempo não significava nada. Elas não tinham tempo, mas sabiam que o mesmo não se aplicava àquelas que antes eram mortais. Inicialmente, Victor deveria ter passado por esse processo também, mas toda a sua situação era normal. Ele simplesmente teve as experiências em primeira mão de Adonis sobre o assunto e, mais tarde, adquiriu memórias de seres ainda mais antigos que Adonis. Portanto, seu processo de adaptação foi automático. É verdade. Só precisamos nos preocupar com o que fazer amanhã. Essas palavras foram exatamente a razão pela qual Victor não interferiu nos assuntos administrativos de seu império. Como um ser anormal, ele poderia muito bem, junto com Velnorá, acelerar todo o processo de automação e deixar as mulheres com bastante tempo livre. Mas ele não fez isso porque, como já foi dito no passado, mente vazia é a oficina do diabo. Uma frase que implica que se um ser não estivesse ocupado e tivesse muito tempo livre, ele tenderia a ter pensamentos ruins que poderiam levar a consequências bastante desagradáveis. Claro, nem todos os seres passaram por isso, mas a maioria se aplica. Foi por isso que ter meios para manter essas mulheres ocupadas era essencial. De fato, Violette assentiu. Scattash olhou para Violette e ergueu uma sobrancelha quando a viu lendo um livro que ela tinha certeza de que não estava ali antes. O que é isso? Ideias, pensamentos e resoluções que Victor teve ao longo desses 2000 anos. Tudo aqui foi escrito pessoalmente por ele. Este livro relata suas descobertas em divindade, a autocompreensão que ele tinha e também suas outras descobertas relacionadas à sua forma de pesadelo, embora seja apenas um resumo do último tópico. Afinal, somente Yogi pode ler o conteúdo detalhado do último tópico. Ponto porque não recebi uma cópia. Você estava muito ocupado se irritando com algo inútil e não se deu ao trabalho de verificar a biblioteca. Scattash grunhiu de aborrecimento e então se levantou e se teletransportou. Ou pelo menos tentou. Ela foi imediatamente parada por uma barreira. Lembre-se, use os pés dentro de casa, alertou Violette. Seus poderes para impor ordem e restrições em um espaço são irritantes. Bufou Scattash. Bem, eu sou a Imperatriz. Ela sorriu gentilmente, insinuando que, como Imperatriz, ela deveria ter os meios para subjugar as outras mulheres se as coisas saíssem do controle. Um aspecto que Ana e Scattash também possuíam. Ana, com seus poderes sobre a realidade. Scattash, com sua divindade como professora, o que lhe conferiu certo grau de autoridade sobre aqueles a quem ensinou no passado. É claro, não podemos esquecer Jeanne e Afrodite, com seu charme avassalador. Todas as figuras principais do harém, como Violette, Afrodite, Scattash, Sasa, Ruby, Jeanne, Ana, Kag e Eleonor, tinham alguma forma de poder para controlar as outras caso uma pequena briga acontecesse. Afinal, quando dois verdadeiros deuses dragões lutavam, até os outros deuses se afastavam. Essas habilidades se tornaram ainda mais necessárias agora que há tantas crianças prodígios vagando por aí. A propósito, a divindade da ordem e obsessão de Violette deu a ela a habilidade de isolar um espaço e adicionar várias regras a ele que todos dentro dele devem obedecer, a menos que haja uma divindade oposta à de Violette ou uma divindade superior a dela, como as divindades da positividade, negatividade e fim. Scattash foi e caminhou em direção à biblioteca. Violette apenas riu baixinho e voltou a ler, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, que mais tarde se transformou em um enorme castelo devido à necessidade de espaço. Scattash se deparou com uma mulher alta de 190 centímetros de altura, longos cabelos negros chegando até as nádegas, olhos violeta e um corpo definido de guerreira, com seu abdômen definido, um corpo que lembrava as valquírias que ambas as deusas nórdicas do grupo gentilmente convidaram para serem suas subordinadas e valquírias de Eleonor. Ao ver a mulher, Scattash estreitou os olhos perigosamente. Estela, o que você está fazendo? Mãe Scattash, pergunto novamente, o que você está fazendo? Treinamento. Eu, sua mãe e seu pai já lhe dissemos para não usar seus poderes sem a presença de um adulto responsável, certo? Mas. Entendo. Então vou falar com o Victor. Scattash odiava fazer isso porque demonstrava sua incapacidade de educar as crianças, mas não tinha escolha. Ela não podia ameaçar as crianças com treinamento ainda,
E se havia uma coisa que todas as filhas do Victor tinham em comum, era a imensa obsessão pelo pai. Até as primeiras palavras que proferiram foram papai, para imenso descontentamento de todas as esposas. Sem saber, Stella acabou condenando o futuro de suas próprias irmãs com sua atitude, algo que voltaria para atormentá-la no futuro. Devo estar ficando mais mole. No passado, minha própria filha de 3 anos já estava treinando, enquanto essas meninas só tinham obtido treinamento básico com pouco esforço. Sim, essa é a única explicação plausível. Pensou Scatacha enquanto avaliava a situação atual. Depois de pensar um pouco, ela percebeu que tinha amolecido um pouco. Vamos mudar isso. Vou aumentar a carga de treinamento deles. Scatacha sentiu internamente. Sem saber, Stella acabou condenando o futuro de suas próprias irmãs com sua atitude, algo que voltaria para atormentá-la no futuro. Espere, você não precisa falar com o pai. A mulher entrou em pânico quando a realidade ao seu redor se distorceu, e ela voltou a ser uma criança com as mesmas características da mulher adulta, com a adição de chifres de dragão. Scatacha olhou para a garotinha, a princesa Stella Elderblood, filha de Anna e Victor, uma criança que era uma cópia descarada de Anna e Victor. Stella, seu pai permitiu que você tivesse acesso ilimitado aos seus poderes porque confiava que você não abusaria deles. Mas não estou abusando disso. Tornar-se um adulto que é a imagem perfeita que seu pai acha atraente. Você me toma por tolo, criança. Eu entendo perfeitamente suas intenções. Stella corou profundamente enquanto se virava. Scatacha suspirou. Se havia algo de que ela não gostava, era como aquelas crianças eram. Adultas. É verdade que algumas delas tinham mais de 1000 anos, mas até que seus corpos de dragão entrassem na fase da adolescência, ela ainda as trataria como crianças. Falando no papai. Pai. Onde ele está? Stella perguntou com um brilho nos olhos violeta, um brilho que Scatacha reconheceu muito bem. Eu também não vi o trio problemático. Scatacha revirou os olhos. O trio problemático era composto pela filha de Violette, a filha de Ruby e a filha de Sasa. Assim como suas mães, as 3 irmãs eram muito unidas e sempre prontas para causar problemas. Não sei onde eles estão, e isso não importa agora. Stella estreitou os olhos. Mãe Scatacha é uma mentirosa. Certo. A habilidade de enxergar através de falsidades, murmurou Scatacha. Onde está meu pai? A possessividade que emanava de suas palavras. Verdadeiramente digna de ser a filha de Victor, pensou Scatacha com um sorriso divertido enquanto ignorava a pressão de Stella sobre seu corpo como se não fosse nada, o que de fato era. Para uma mortal, era extremamente ameaçador, mas para ela, era apenas diversão. Não me olhe assim, mocinha. O sorriso de Scatacha se alagou, e uma sutil aura de sede de sangue emanou de seu corpo. Stella estremeceu visivelmente e se encolheu. Mesmo poderosa, ela não era nada diante da mãe Scatacha, que era descrita por todas as suas mães como a segunda em poder, atrás apenas do seu pai. Mas ela não se acovardaria ali. Ela queria ver o pai. Eu já sabia disso, mas é sempre bom ver pessoalmente um diamante bruto. Por um instante, Scatacha teve uma sensação de déjà vu ao ver a postura da garotinha. Aquilo a lembrou muito do olhar que Victor tinha no passado quando o encontrou. A intensidade e a loucura eram menores que as de Victor, isso era um fato, mas definitivamente estavam lá. A única que parecia ter herdado completamente a loucura de batalha de Victor era Siren, sua amada filha, e isso era óbvio, considerando que Siren também era sua filha, mas a atitude de Stella foi um erro. Afinal, Scatacha podia ser razoável, mas quando provocada por uma possível briga ou por alguém talentoso, ela meio que perdia a cabeça, e isso não havia mudado desde o início, apenas estava mais contida graças à presença constante de sua melhor discípula. Conforme a presença de Scatacha aumentava ainda mais, Stella rapidamente perdeu a coragem e, no momento seguinte, a realidade se distorceu ao redor deles. E Anna apareceu. Scatacha, o que está acontecendo? Pergunte à nossa amada filha. A pressão de Scatacha desapareceu, deixando apenas seu sorriso. Anna olhou criticamente para sua filha. Falar. Sabendo que não podia mentir para a mãe, senão ela sentiria, Stella falou relutantemente. Usei meus poderes para me transformar na minha forma adulta, e a mamãe Scatacha me pegou no flagra. Os olhos draconianos de Anna se estreitaram ainda mais, mas ela não reclamou nem levantou a voz. Para o seu quarto. Agora, estou de castigo. Não, presumo que Scatacha tenha avisado você sobre o que você fez de errado, mas Victor deve saber disso. Resmungou Stella.
ela preferia ficar de castigo, para o seu quarto. Você tem tarefas a fazer. Sim, mamãe. Stella suspirou e caminhou derrotada em direção aos seus aposentos. Ao desaparecer da vista deles, Ana suspirou. Não sei se fico feliz por nossas filhas amarem tanto o pai ou irritada por elas o amarem demais. Desista. Você sabe que é impossível parar, considerando que você não conseguiu parar sozinho. Ana estreitou os olhos levemente ao se lembrar desse fato. Isso é verdade, mas limites precisam ser estabelecidos. Concordo com você nisso. Skatasha assentiu e continuou. Eles são jovens demais para pensar nisso. Há alguma chance de elas procurarem outro homem? Perguntou Ana. Você está louco? Foi tudo o que Skatasha disse para enfatizar o quão ruim era aquela ideia. Eu sei que é impossível, considerando o quão amoroso o padre Victor é e suas tendências possessivas. Sem mencionar que as meninas nunca encontrarão alguém tão bom quanto Victor, tanto em aparência quanto em força. Arg, como eu disse, é uma causa perdida. Nem pense nisso. Além disso, somos dragões, não humanos. Mesmo depois de todo esse tempo, você ainda pensa nisso, não é que eu pense nisso. Ana murmurou. Você está com ciúmes. Skatasha riu, divertido. Ana corou levemente, mas assentiu. Certo, segundo a Imperatriz Invejosa. O que você vai fazer sobre o seu problema? Segundo a Imperatriz era um título brincalhão que as esposas deram a Ana. Afinal, além de Violeta, ela era a que tinha mais importância para o grupo, já que era mãe de Victor. Tecnicamente, esse fato pode ter mudado ao longo dos anos, considerando que ela renasceu do sangue de Victor, então pode-se dizer que Victor era seu pai. Problema? Que problema, Leão? Ah! O belo rosto de Ana se enrugou levemente ao ouvir aquele nome. Ela havia se esquecido completamente dele. Depois de pensar um pouco, ela falou, sinceramente, não sei. Victor e eu seremos honestos como sempre, disse Ana. Não era do seu feitio fugir de problemas. Se encontrasse um, lidaria com ele. Esse problema em particular já vinha sendo adiado há muito tempo, mas não intencionalmente. As coisas meio que seguiram esse curso naturalmente, considerando o quão ocupadas estavam. Bem, eu não esperaria nada a menos de você, assentiu Skatasha. Está preocupado com isso? Não estou. Honestamente, as coisas entre Leon e eu mudaram muito quando nos transformamos em vampiros nobres. Eu me vi desejando Victor, e Leon se viu desejando outras mulheres. Essa situação meio que criou uma cisão, que se tornou ainda mais visível quando este mundo foi criado, e eu comecei a viver com as outras garotas. Darling é bastante possessivo e não quer ver nenhum homem a menos de 1 quilômetro de suas esposas. O único com quem ele demonstrou tolerância foi Tatsuya, e isso porque o homem parece amar muito sua espada. Skatasha riu levemente. Ana assentiu, claramente perdida em pensamentos, e as duas mães começaram a caminhar juntas. Você gostaria de ter permanecido humano? Sinceramente, não. Ana, como sempre, fui honesta. Ter tanto poder na ponta dos meus dedos é viciante. Ela falou enquanto olhava para a própria mão, que formava uma pequena esfera de puro poder violeta. Capítulo 990. Pai amoroso. Você conhece aquela sensação quando algo está acontecendo bem na sua frente e você não tem certeza do que é, mesmo usando todo o seu conhecimento para descobrir? Era essa sensação que Evie Moriarty experimentava agora. Ela tentou concentrar sua atenção em Victor, o que não deveria ser difícil considerando o quão impressionante ele era visualmente. Mas a visão de 3 pares de olhos violetas com chifres de dragão observando-a enquanto sorriam docemente era muito perturbadora. As 3 meninas permaneceram completamente em silêncio, preferindo ficar fora da conversa e, embora não tivessem aberto a boca desde o começo, Evie não conseguia se livrar da sensação de que estavam conversando entre si. Ao entrarem em seus aposentos, ela fechou a porta com magia, e não pôde deixar de notar que naquele momento os 3 gatinhos reagiram abrindo levemente os olhos, curiosos, como se ela pudesse ver a magia, algo que, considerando a raça deles, não era particularmente difícil de entender. E então, suas reações retornaram à expressão doce e silenciosa. Ela mencionou que desde o começo as 3 meninas estavam flutuando. Elas parecem não saber o significado de andar. Sim, definitivamente algo está acontecendo aqui, mas não sei o que. E simplesmente não saber disso era frustrante para Evie. Evie sentou-se no sofá e apontou para o sofá à sua frente. Por favor, sente-se.
Victor simplesmente se aproximou e tocou levemente o sofá enquanto ele se transformava em algo diferente e muito mais confortável do que antes. Mas essa não era a característica importante que Evie notava. O sofá era todo feito de material divino, o que o tornava muito mais resistente do que antes. Por que ele fez isso? Ela se perguntou, mas essa curiosidade logo foi satisfeita quando as três meninas se sentaram no sofá, e o sofá rangeu visivelmente. Certo, dragões em suas formas humanoides ainda mantêm todo o peso de sua forma dracônica. Evie agora entendia o motivo da mudança. Em seguida, Victor sentou-se, mas, diferentemente das três meninas, não fez nenhum barulho, provando a Evie seu controle visível sobre seu próprio corpo. Sendo um dragão o mais velho, ele deveria ser muito mais pesado que suas filhas, e ainda assim não se ouvia nada como se ele não tivesse peso algum. Esse era o raciocínio de Evie. Enquanto Evie pensava nessas coisas, as três meninas continuaram a olhar para ela como se estivessem observando algo muito interessante. Acho que apresentações são necessárias, disse Victor educadamente, colocando a mão na garota de cabelos brancos. O nome dela é Valentina Victoria Elderblood, minha filha com Violette. A menina apenas sorriu levemente ao sentir as carícias de Victor em sua cabeça. Então, ele se dirigiu à garota de cabelos dourados. O nome dela é Sylvia Elderblood, minha filha com Sasa. Assim como a irmã, a menina sorriu ao sentir as carícias na cabeça. Victor colocou a mão no cabelo excepcionalmente ruivo da menina e disse, o nome dela é Rosemarie Levina Elderblood, minha filha com Ruby. Meninas, digam olá para Evie Moriarty, a rainha das bruxas. Olá, responderam os três em uníssono. Enquanto se comunicam telepaticamente uns com os outros, Lavina, você viu aquela energia estranha? Perguntou Sylvia. Sim, parece estar conectado à mulher, mas está vindo de outro lugar. Embora não seja tão forte quanto o nosso, Lavina falou, é o que nossas mães chamam de magia, é uma energia inferior, mas bastante útil para várias coisas, disse Valentina. Ah, é aquela coisa que a tia Albedo usa, Sylvia lembrou. Sim, ela também abençoou nosso pai com a habilidade de usar essa energia, embora não seja necessário agora, considerando o que somos. Valentina continuou. Você acha que ela é uma mãe em potencial? Lavina perguntou curiosamente. Os olhos de Valentina e Sylvia escureceram levemente com essas palavras. Duvido. Nosso querido pai parou de perseguir mulheres para seu harém. A menos que seja alguém de quem ele realmente goste, como a tia ela, duvido que ele faça isso. Valentina descartou essa possibilidade. Mas ela parece muito competente, né? Afinal, ela é uma rainha, disse Lavina. Isso é possível, Valentina respondeu um pouco hesitante, pois provavelmente era a única que leu os registros de Evie antes de vir para este lugar. Ela sabe muito bem o quão competente ela é. Talvez uma chance de 50% disso se tornar realidade, mas duvido muito, considerando que a tia Albedo, tia Dunscat e tia Kali, em quem nosso amado pai parece mais interessado, sem mencionar que tia Albedo ajudou nosso pai a desenvolver ainda mais a magia. Provavelmente nossa futura mãe virá dessas três mulheres. Para minha consternação pessoal, Valentina falou. Valentina, seus pensamentos estavam vazando. Sylvia comentou. Merda. Embora eu concorde com você, Sylvia sentiu. Olha, o cérebro dela está reiniciando. Parece que ela está muito chocada. Vamos ficar em silêncio novamente. Lavina falou. O cérebro de Evie começou a reiniciar quando as apresentações foram feitas. E foi naquele momento que sua magia sentiu algo vindo das garotas. Elas são deusas. Lavina estreitou os olhos levemente. Não somos apenas deusas humildes. Temos o sangue do nosso pai. Somos superdeusas. Superdeusas dragões. Sylvia gritou através do link telepático. Deusas de dragões, para ser mais preciso. Mas sim. Você não está errado. Victor assentiu. O que você tem feito todos esses anos? Perguntou Evie com uma persistente sensação de descrença. Algumas coisas. Trabalhar, treinar, desfrutar da paz e se desenvolver. Você sabe, todas essas coisas que os seres fazem quando estão em paz. Trabalhar como coelhos também conta como trabalho. Valentina falou através do link telepático e estremeceu levemente ao sentir o olhar do pai em seu pequeno corpo. Valentina, pare com esses pensamentos indecentes. Nosso querido pai vai nos repreender. Você sabe que nada escapa aos olhos dele. Sylvia gritou internamente ao ver o olhar de Victor. Eka. Comparado à sua relativa paz,
Tudo que meu povo teve nestes 2 anos foi tudo menos paz. Bem, pelo menos os nórdicos pararam de nos incomodar quando foram derrotados por ela. Em contraste, o panteão hindu está mais ativo do que antes. Pelo menos eles estão mantendo a aparência de negociação por enquanto. Presumo que foi por isso que você me chamou. Sim. Evie suspirou. Com o tempo, me vi incapaz de lidar com a pressão de tantos lados. De um lado, temos uma civilização desconhecida pronta para atacar. E deste lado, temos os deuses querendo acesso ao portal. Victor apenas deu um leve sorriso enquanto gesticulava com a mão, criando 3 copos de suco e entregando-os às meninas. Suco de uva para Valentina, suco de acerola para Rosemaria e suco de laranja para Silvia. Delicioso, os 3 disseram simultaneamente. Ah, quando nosso pai sorri, ele sempre fica mais bonito. Eu devia ter trazido a câmera 26K escondida para adicionar à minha coleção. Valentina suspirou. De fato, eu realmente quero roubar as coleções da Madre Violeta e da Madre Ana. Elas têm as fotos mais raras, Lavina comentou. Então, qual é o verdadeiro motivo? Perguntou o Victor. Do que você está falando? Evie fingiu não ter noção. Por favor, vamos jogar este jogo agora. Perguntou Victor com um sorriso divertido, um sorriso que provocou um leve arrepio na espinha de Evie. Você esqueceu quem está na sua frente agora. Aqui está. Aqui está. O lado dominante aparecendo. Ligue as câmeras, Valentina, Silvia gritou. Eu não trouxe as câmeras. Você esqueceu que eu disse isso. Vírgula, Valentina gritou de volta. Maldita seja, Valentina. Podemos usar a magia da tia Albedo para transformar nossas memórias em vídeos. Então continue assistindo. Não perca nada, disse Lavina. Ah, esqueci disso. Valentina e Silvia falaram simultaneamente. Ponto certo. O homem que consumiu o Diablo, com cuja essência eu mais interagi e decifrei minha personalidade, mesmo sem as memórias de Diablo, qualquer tipo de falsidade e engano não funciona na minha frente. Desde o momento em que você começou a falar sobre a sua situação, cada frase foi misturada com mentiras e verdades. Evie permaneceu em silêncio. Muito bem, já que você quer jogar este jogo. Vamos simplificar as coisas. Victor estalou os dedos, e uma imagem surgiu diante de Evie, uma imagem que a fez estreitar os olhos perigosamente. Na imagem, sua filha Emily estava deitada na cama, parecendo bastante doente. Você jamais me chamaria para negociar com os deuses, é teimoso demais para isso, só faria isso quando tivesse 100% de certeza de que perderia. A única razão pela qual me ligou oferecendo seu país é porque sua filha adquiriu uma doença misteriosa de origem divina. Quem fez isso? Você se pergunta. Os nórdicos? Os aztecas? Ou a facção que está crescendo sob a liderança de Shiva? Talvez os seres do outro lado do portão. Você esqueceu de mencionar sua própria facção, Evie apontou. Não precisamos de meios indiretos para destruir sua facção fraca. Quem ela pensa que somos? Valentina zombou. O mais fraco dos dragonoides da nossa facção pode devastar completamente este lugar, e nem estamos contando com nossas mães e nosso amado pai. Silvia zombou. Nem precisamos usar nossos dragonoides, basta usar nosso canhão orbital, e pronto, esse lugar desaparece do mapa. Lavina zombou. Ei, isso não é eficiente. Precisamos conquistar tudo e pegar tudo que for útil, destacou Silvia. Por que precisamos fazer isso? Nosso pai pode criar qualquer coisa, disse Lavina. Estou falando de questões humanas, por exemplo, a rainha é muito competente. Ela ajudaria muito bem Madre Veonora, Madre Ruby e Madre Aline, disse Silvia. Ah, é verdade. Foi mal, esqueci disso. Mas, em minha defesa, ela me irritou um pouco, disse Lavina. Bem, isso é justo. Afinal, o temperamento sempre foi o problema da nossa raça, refletiu Valentina. Por favor, nem você acredita nessa possibilidade. Victor revirou os olhos enquanto a imagem à sua frente desaparecia. Acredite em mim, meu caro professor que nunca me ensinou nada de muito útil. Se eu quisesse Arcane, nada poderia me impedir de ter este país para mim. A maneira como ele falou, num tom excessivamente doce, muito gentil e cheio de falso respeito e ao mesmo tempo ameaçador, foi muito desorientador e assustador para Evie. O guiar, pai é tão legal. Lavina, Silvia e Valentina gritaram ao mesmo tempo. Em vez de tentar nos conquistar, vocês esperam que eu vá até vocês em busca de ajuda para que possam ter o país inteiro sem qualquer tipo de problema.
Evie falou enquanto tentava ao máximo ignorar o brilho nos olhos das três meninas e se concentrar em Victor. Minha querida, eu sou um tirano. Os pensamentos dos outros não importam quando você tem tanto poder quanto eu à sua disposição. Agora mesmo, se eu quisesse, eu poderia te matar e te reviver como um ser completamente novo, e você nunca saberia. Mas onde estaria a graça nisso? Evie sentiu o coração apertar com o que ouviu de Victor, pois não duvidava da capacidade dele para tal. Se tudo que Victor demonstrou durante sua ascensão foi que o homem era muito competente, a beleza na simplicidade. À medida que entendo mais sobre a criação e, quanto mais poder adquiro, esse pensamento se torna mais visível para mim. Um silêncio desconfortável tomou conta do local, e tudo o que se ouvia era o som do suco sendo sugado pelos canudos das três meninas, suco que parecia não acabar nunca. Apesar de visivelmente beberem o suco, o conteúdo do copo não diminuía. Por curiosidade, Evie analisou a xícara e engoliu em seco ao ver que aquele simples copo era um artefato divino que replicava infinitamente tudo que entrava nele. Quantas poções caras ela poderia fazer com isso e ganhar muito dinheiro era inconcebível. E essas três garotinhas estavam usando isso para beber suco de fruta simples. Acho que dinheiro não importa para alguém que pode literalmente criar dinheiro quanto quiser, pensou Evie, e então suspirou. Você pode ajudar minha filha? Sim, é bem fácil para mim. O que você quer em troca? Tudo. Evie ficou em silêncio novamente. Mentiria se dissesse que não esperava algo assim. Afinal, estava lidando com um tirano, e um tirano não se daria por satisfeito até ter tudo. Todo o seu esforço, todo o seu suor, todas as suas conquistas, até mesmo seu corpo e alma. Valeria a pena trocar tudo isso pela filha. Sua memória retornou à sua única filha biológica. Embora amasse muitas outras filhas, a realidade era que o sangue é mais forte do que tudo neste mundo. Ela faria qualquer coisa pela filha. Então, sim. Vale a pena. Evie suspirou novamente. Você pode ajudar minha filha, por favor? O sorriso de Victor se alargou. Eu estava esperando por essas palavras, meu caro professor. Evie bufou ao ouvir o título de professora. Ele claramente estava usando isso apenas para provocá-la. Victor estalou os dedos e, enquanto falava, está feito. Está feito. Simples assim? Sim, assim mesmo. Evie usou sua magia para verificar a condição de sua filha. E de fato, independentemente do que ela tivesse, ela foi completamente curada. Apenas com um estalar de dedos, a existência de Victor parecia zombar de todos os seus esforços em pesquisar e adquirir magia. Mas agora ela não estava reclamando disso. Afinal, por causa dele, sua filha estava bem. Ela respirou fundo, suspirando em seguida, deixando de lado todas as suas preocupações com este simples gesto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos enquanto seu cérebro tentava reorganizar suas prioridades. Agora que ela praticamente havia se vendido pelo bem da filha, ela precisava encontrar o responsável por toda essa confusão. Seus olhos brilhavam com uma promessa sombria de vingança. Quem machucou minha filha? Pode me dizer? Não se preocupe. Meus arautos foram ativados, em breve você terá o culpado em suas mãos, disse Victor. Certo. Claro que sim. Evie esqueceu quão eficiente Victor podia ser ao lidar com as coisas. E então? O que acontece agora? Perguntou ela, sem saber o que fazer. Deveria servi-lo ou algo assim? Bem ali? Na frente das filhas dele? Evie fez um esforço para apagar aquela imagem mental da cabeça e esperou pela resposta dele. Essa mulher. Ela se parece com a Madre Natasia quando está pensando em algo inapropriado. Sylvie estreitou os olhos. Ignore. É a presença do nosso amado pai que é brilhante demais para uma bruxa simples como ela. Valentina zombou. Certo. Sylvia disse, mas ainda ficou de olho em Evie. O que você quer dizer? Quer dizer, preciso fazer alguma coisa. Tipo provar que sou competente ou algo assim. Você não precisa fazer nada, afinal, você já me pertence. O jeito como ele disse isso a fez corar levemente de vergonha, mas ela não discordou, afinal, ela se vendeu ali. Que irônico, a bruxa que costumava comprar tudo com dinheiro no passado, acabou se vendendo no futuro. A única coisa que você deve fazer agora é trabalhar como minha bruxa particular. Assim como sua mãe. Hein? Victor não disse mais nada, apenas estalou os dedos novamente, e todo o arcane foi coberto por um fino véu de energia. No instante seguinte, todo o reino desapareceu e reapareceu em outro lugar, especificamente, na cidade governada por Velnorá. Honestamente,
Victor não precisava estalar os dedos para fazer isso, mas dessa forma é mais viável para as pessoas ao redor dele saberem que ele fez alguma coisa. Evie arregalou os olhos diante do absurdo que sentia intensamente através de sua magia. Você pegou o meu país inteiro e o transportou para algum lugar. Não há lugar nenhum, minha querida. Este é um lugar muito especial. Uma tecnocracia governada por minha esposa Velnora, o lugar onde você e as bruxas viverão de agora em diante. Assim como você contornou todas as minhas defesas, Victor juntou as mãos e as abriu enquanto um arco-íris se formava, mágica. Evie sentiu uma vontade imensa de azarar aquele homem naquele momento, mas não o fez, pois sabia que isso só lhe sairia pela culatra. Duas distorções espaciais aparecem, e uma mulher alta com longos cabelos azuis e uma mulher com cabelos brancos aparecem. Aia, parece que minha querida filha não conseguiu resistir, fufufu, mãe. Lembrando-se das palavras anteriores de Victor, ela percebeu onde sua mãe estivera todo esse tempo, de todos os lugares. Você esteve aqui desde o começo. É claro que não posso ficar longe quando uma cidade tão interessante está sendo criada. Seu B. Suas palavras foram censuradas por Victor. Nada de palavrões perto das minhas filhas, ok? Ele sorriu docemente para Evie. Ponto certo. Ela assentiu rigidamente. Fufufufu. Você foi repreendido como uma criança. As veias saltavam na cabeça de Evie. Aquela mulher irresponsável nunca tentava ajudar seus necessitados e ignorava constantemente seus chamados. Era muito irritante saber que a sua mãe, Albedo, desfrutava de todos os privilégios ali enquanto ela sofria. Querido, Velnora, deixo tudo aqui com você. E o portal? Vamos tratar isso como um experimento para as futuras conquistas das minhas esposas. Por enquanto, apenas sele o portal e cuide das bruxas. Outra distorção ocorre, e um arauto aparece junto com uma deusa do veneno e um deus das maldições. Aqui está seu presente, Evie. Aproveite. Eles são os responsáveis. Ela perguntou. Não é óbvio? Disse Victor, deuses celtas. Eles eram minha melhor aposta, já que alguns deles são especialistas nesse tipo de ataque, mas havia tantas possibilidades que era difícil ignorar as outras. Às vezes, as respostas estavam bem na nossa frente o tempo todo, nós simplesmente não sabíamos. Victor falou enquanto Albedo assentia. Cuide deles, Velnora, tenho certeza que você sabe o que fazer. Sim, querido. Onde está minha filha? Perguntou Victor, sendo a única mãe presente. Era óbvio que ele estava se referindo à filha com Velnora. Ela está estudando. Só não a force a fazer nada que ela não queira. Ela ainda é muito jovem. Você mima demais nossas filhas, querida. Velnora suspirou. Talvez. Victor riu enquanto acariciava as cabeças de Valentina, Silvia e Lavina, que sorriram abertamente ao sentirem as carícias do pai. Mas, em minha defesa, elas são meus pequenos tesouros, e é por isso que eles amavam o pai. Ele é o melhor. Ao contrário das mães chatas, o pai os mima completamente. Velnora apenas suspirou novamente. Felizmente, apesar de Victor mimar suas filhas como um pai amoroso, quando ele precisa ser rigoroso, ele assume o papel muito bem. Embora na maioria dos casos, sejam as mães as responsáveis por educar as meninas. Capítulo 991. As filhinhas do papai. Uma mulher de 190 centímetros de altura, com longos cabelos verde escuros, chifres verdes e olhos violetas, caminhava pelo castelo onde morava. Sua expressão era séria e, embora não emitisse nenhum som, cada passo que dava emitia uma intensidade ameaçadora. Aqueles que a viam rapidamente se afastavam para evitar atrair sua ira. Ela era claramente temida naquele lugar, embora esse medo entre os servos fosse infundado, visto que Victor não permitia violência sem sentido contra as pessoas que o ajudavam. Esse sempre fora seu princípio. Olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Ele não menosprezaria aqueles que o ajudassem, e todos naquele castelo sabiam disso. Mas ainda assim, os servos se afastaram da mulher para não arriscarem seu temperamento explosivo. A mulher estreitou os olhos levemente para uma criada lobisomem. Você aí? Sim, onde está meu pai? Eu não sei, princesa Gina. Talvez você devesse perguntar a Lady Kaguya, a Lady Violette ou a Lady Velnora. Elas geralmente sabem onde o mestre estará. Os olhos violetas de Gina brilharam levemente em direção ao lobisomem, um olhar que fez a mulher encolher-se devido à sua intensidade, sentindo que poderia morrer a qualquer momento. Gina apenas assentiu e continuou andando. Obrigado.
De nada. Quando Gina saiu, a donzela caiu no chão, respirando pesadamente. Estar na presença do olhar de um verdadeiro dragão era algo a que ela deveria estar acostumada, mas certos indivíduos, especialmente as princesas sereias de Gina, eram bastante difíceis de lidar. Você está bem? Perguntou outra empregada. Preciso trocar de roupa. A empregada que chegava olhou para baixo e viu o resultado do terror do lobisomem. Certo, vamos levá-la ao banheiro. Obrigado. Nascida filha de uma deusa dragã primordial e de um deus dragão do caos, Gina Elderblood certamente garantiu os melhores genes, apesar de ter nascido há apenas 2 décadas, em comparação com suas irmãs mais velhas, que existem há 1000 anos. Sendo filha de Gaia e Victor, talento e crescimento anormal eram as menores de suas preocupações, principalmente porque ela nasceu com um conceito altamente desenvolvido de vida e, como uma deusa dragão primordial da vida, seu corpo inteiro amadureceu muito mais rápido do que o de suas irmãs. Ela era uma anomalia, assim como algumas de suas irmãs mais novas, como Stella e Isabelle, que eram filhas de seres equivalentes aos primordiais. Apesar de ser uma das mais novas, ela já era uma adolescente em termos de corpo de dragão por causa de seu conceito de vida. Por isso, não era estranho para ela andar por aí com o corpo de sua forma humanoide adulta, certo? Onde está meu pai? Onde está meu papai? Cada vez que ela fazia essa pergunta, a carranca em seu rosto ficava ainda mais evidente, fazendo com que os criados ao seu redor fugissem assim que a viam. Como todas as filhas de Victor, ela era a menininha do papai. Para imenso desgosto de suas esposas. Enquanto caminhava frustrada pelos corredores do castelo, ela se deparou com uma de suas irmãs, filha de sua mãe, Anastasia, e de seu amado pai, Angelina Elderblood. Apesar de ser chamada de anjo, ela era tudo menos um anjo doce. Herdou completamente a loucura da mãe pelo pai, loucura que foi ainda mais amplificada pela mãe, porque os adultos ali, com exceção de algumas, não tinham limites. Aya. Um sorriso doce surgiu no rosto da criança de 120 centímetros de altura com 2 caudas, enquanto seus olhos violeta observavam Gina com indisfarçável diversão. Gina, eu não esperava te ver aqui. Eu também não esperava te ver aqui. O que você está fazendo aqui? Por aqui, ela se referia aos aposentos pessoais de Victor. Bem, pelo menos o quarto onde ele dormia com as esposas. Afinal, seus aposentos pessoais pareciam mais um museu do que um quarto de verdade. Ara, claro, vim procurar meu querido papai. Pena que não o encontrei aqui. Gina estreitou os olhos levemente enquanto farejava o ar e sentiu um cheiro do pai vindo da garota, mas não era tão forte quanto o de estar perto dele pessoalmente. Parecia mais o cheiro dos pertences dele. Não sei o que você pegou, mas devolva. Não sei do que você está falando. Ela virou a cabeça, genuinamente confusa. Os olhos de Gina ficaram ainda mais intensos, um olhar que faria qualquer um fugir dela. Mas Angelina não era qualquer uma, ela era um verdadeiro dragão, filha de Victor. Ela apenas encontrou o olhar de Gina com o mesmo sorriso no rosto. Devolva, ela disse com ainda mais intensidade. Angelina estreitou os olhos levemente e, por alguns segundos, seus olhos ficaram completamente sem vida, como 2 buracos negros violetas que pareciam consumir tudo. Ela percebeu que sua irmã não desistiria desse assunto. Como filha de Anastasia, ela claramente herdou o raio do clã Fulger. Ela poderia facilmente fugir daquele lugar, mas o assunto não terminaria ali. Como todas moravam juntas, Gina certamente tocaria no assunto em algum momento, então táticas extras seriam necessárias. Às vezes, me pergunto se você é filha da Madre Jeanne ou grega, como a Madre Gaia. Angelina suspirou decepcionada e relutantemente retirou uma camisa de seu espaço dimensional, um item criado por seu amado pai, tio Hefesto, e pela Madre Natália. Essencialmente, o espaço dimensional dentro da pulseira era de 2.500 quilômetros. Claro, esse não era o limite. Havia espaços dimensionais ainda maiores, capazes de acomodar um país inteiro, embora esses itens estivessem disponíveis apenas para suas mães. Ao contrário da pulseira, esses espaços dimensionais podiam até conter vida, mas eram itens que exigiam mais responsabilidade para serem usados. A aparência do item variava de acordo com a preferência do usuário, podendo ser uma pulseira, um brinco ou até mesmo uma arma, mudando conforme a vontade do usuário. Como era feito de uma mistura de material divino e demoníaco, era praticamente inquebrável. Angelina preferia mantê-lo como uma pulseira e, às vezes, como um fecho que prendia suas 2 caudas duplas. Gina cheirou o ar e sentiu o cheiro do pai naquela camisa,
e a intensidade do seu olhar mudou de séria para gananciosa. Ela se esforçou ao máximo para manter a seriedade e não ceder aos seus impulsos, mas, normalmente, esse controle não significava nada quando se tratava do pai. Angelina deu um leve sorriso. E, é só em momentos como esse que seu lado grego se mostra mais. Que tal um acordo, minha querida irmã? Falar, vou te dar isso e vamos fingir que isso nunca aconteceu. Gina ficou em silêncio. Seu olhar intenso diminuiu enquanto ela claramente pensava no assunto. Percebendo o tempo que levaria para tomar uma decisão, Angelina usou seu trunfo. Ela pegou uma cópia da foto do pai dormindo, uma foto que ela havia copiado da coleção decente da mãe. Infelizmente, ela não conseguiu encontrar as coleções mais picantes, que estavam completamente escondidas, e sua mãe não quis falar sobre isso, para sua irritação. E agora? Combinado. Gina pegou rapidamente os 2 itens enquanto cheirava a camisa. Pai, estou com saudades. Faz 3 horas que não te vejo, gritou ela sem parar. Angelina deu um sorriso presunçoso e começou a sair sorrateiramente daquele lugar. Ela ia aproveitar o momento em que sua irmã mais nova estava perdida em pensamentos. Estrondo, estrondo, estrondo. Ouviram-se 4 relâmpagos. Natazia, Natasa, Carmila e Victoria aparecem. Nossa, mães! Angelina gemeu. Angelina! O que você está fazendo aqui? Perguntou Natazia, curiosa. Não pergunte o óbvio, irmã. Eles estão no nosso quarto. É óbvio porque esses pirralhos tarados estão aqui. Nati bufou. Bem, pelo menos nossas outras filhas não estão aqui. Angelina costuma arrastá-las para suas palhaçadas. Sinto uma sensação de déjà vu toda vez que vejo isso. Victoria falou enquanto pensava no passado. Não precisa apontar dedos, deixa a Angelina explicar. Carmila, a mais velha aí, tecnicamente, ancestral das loiras ali, falou, tecnicamente falando, ela também era avó da Angelina, mas... Não comentamos sobre isso. Qualquer parentesco que não seja materno se torna confuso, porque todos aqui são de alguma forma parentes. Portanto, se uma mulher é esposa de Victor, ela é uma mãe, mas se ela é filha de Victor, ela é uma filha. É mais fácil deixar as coisas assim do que pensar demais na complexa relação que todos eles têm, sabendo que não poderia inventar uma mentira descarada porque eles saberiam, mas que também tinham uma oportunidade de mentir, já que Madriana não estava presente. Angelina explicou rapidamente com um sorriso forçado. Bem, eu estava caminhando calmamente pelos corredores quando vi o corredor que levava ao quarto do papai. Pensei, por que não? Quando cheguei aqui, fiquei surpreso ao ver Gina parada em frente à porta com a camisa do meu querido papai na mão. Angelina convenientemente jogou sua irmã debaixo do ônibus. Gina, que estava perdida em seu próprio mundo, acordou de repente ao sentir vários olhares fixos em sua direção e, ao ver seu estado atual, que, para ser honesta, não era nada apropriado, ela congelou. Como pensei que era uma oportunidade, decidi me juntar a ela, e ela ofereceu alguns itens para que eu permanecesse em silêncio sobre o assunto. Gina arregalou os olhos. A irmã não jogou toda a culpa para ela, mas fez parecer que tudo tinha começado com ela, essa pirralha. Como ela ousa? Gina olhou mais intensamente para Angelina, que continuava a sorrir gentilmente. Sério. Esses pirralhos tarados, por que tanto amor pelo pai? Nati suspirou. Bem, é o Victor. Um homem essencialmente perfeito e um pai amoroso. É óbvio o porquê. Victoria falou no mesmo tom que Nati, os dois não estavam nem um pouco ciumentos. Era só irritante ver a filha amada interessada apenas pelo pai e não pela mãe. Carmila e Natazia sorriram para Angelina, um sorriso cúmplice / ninguém ali era estúpido. E todos podiam deduzir o que acontecia de acordo com as personalidades que conheciam da filha. Bem, eu te aplaudo por não deixar sua irmã sozinha. Você entende muito bem o ditado da nossa família. Natazia assentiu. Se Angelina tivesse jogado toda a culpa em Gina, ela não teria ouvido aquelas palavras. Todas as mães faziam questão de colocar o ditado da família na cabeça das filhas. Algo que Victor também faz questão de lembrá-los. A família sempre vem em primeiro lugar. Não assumir toda a culpa e desviar a atenção pode ser considerado inteligente e astuto, e essa ação não é necessariamente ruim. Mas também não é boa, Carmila falou severamente. Você é um verdadeiro dragão, filha. Se for pega em flagrante, apenas diga com orgulho o que estava fazendo e não dê desculpas. Hugo. Angelina percebeu que as coisas não tinham acontecido como ela previu. Claro,
Essa atitude só se aplica a nós, sua família. Se você encontrar seres por aí mais fortes que você, qualquer ato desprezível e astuto conta, não importa o que você faça. Você deve sobreviver e esperar por nós. Assim, aniquilaremos tudo. Afinal, ninguém se mete com a família de um dragão, Nati ressaltou, com um largo sorriso. Tão sanguinária, Victoria revirou os olhos. Lembre-se das nossas lições e você se sairá bem na maioria dos casos, mas não se esqueça de improvisar e não se apegar às nossas regras. Eu entendo o propósito dessas lições, mas mãe, você realmente acha que o papai vai nos deixar vagar para longe do seu domínio? Victoria e Nati se abstiveram de revirar os olhos diante do uso constante da palavra papai pela menina. Mas suas palavras tinham razão. Victor dificilmente permitiria que suas filhas se afastassem muito de seus domínios, é verdade, mas suas irmãs são bastante aventureiras por natureza, e parece que você herdou o imã de problemas do seu pai. Então, precauções são necessárias, disse Carmila. Isso não vai acontecer enquanto eu estiver por perto, disse Gina seriamente, sendo muito protetora com suas irmãs. As mulheres, antes conhecidas como Fulgers, olharam para Gina e compararam seu comportamento sério ao frívolo de sua mãe, perguntando-se se aquela garota séria e intensa seria de fato filha de Gaia. Embora seu cabelo verde escuro revelasse completamente sua ascendência, ainda era difícil acreditar que ela pudesse vir da união de Victor e Gaia. Diga isso depois de guardar a camisa da Darling, Natasha zombou. Gina Koroi, com um aceno de mão, guardou seus itens preciosos em seu próprio espaço dimensional, que era um cinto. De qualquer forma, vamos entrar. O Darling deve voltar para casa em breve, e devemos nos preparar para ele. Vocês duas voltem para o quarto das filhas e esperem lá. Tenho certeza de que ele virá visitá-las. Os olhos de Gina e Angelina brilharam de excitação, e então ambas correram em direção ao quarto mencionado, com Angelina na liderança devido aos seus poderes de raio. Tenho certeza de que ela não reagiria assim se fosse conosco. Victoria murmurou. Pare de reclamar e supere isso. Todas as nossas filhas são filhinhas do papai, e sinto que isso nunca vai mudar. Bem, pelo menos tenho sorte de ter um filho. Espero que ele me dê um neto em breve. Victoria sorriu ansiosamente. Essas palavras fizeram os 3 Fulgers anteriores pararem de repente. É verdade. Devemos apressar nosso sobrinho. Se depender de Tatsuya, ele só terá filhos daqui a 100 anos, disse Natasha. Essa é uma boa ideia, Nati concordou. Ei! Mantenha meu filho longe dos seus planos nefastos. Victoria rosnou. As 3 mulheres ignoraram Victoria completamente e continuaram discutindo. Só quando a pressão que Victoria emanava começou a ficar mais forte é que olharam para ela. Não se preocupe, filha. Não faremos nada que o Tatsuya não queira. Já temos nossas filhas e, mesmo que não gostemos da atenção que elas dão ao Darling e se esqueçam da gente, ainda gostamos de mimá-las, disse Carmila. Isso é bom. Não force Tatsuya a fazer algo que ele não quer. Claro. Carmila assentiu.